cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Augusto Gil, que foi um poeta português nascido na freguesia de Lordelo do Ouro, na cidade do Porto, em 1870 e falecido na cidade de Lisboa, em 1929. O seu poema mais conhecido é a Balada da Neve, que faz parte da coletânea Luar de Janeiro, considerada a sua obra-prima. Augusto César Ferreira Gil nasceu na freguesia de Lordelo, no Porto, a 31 de julho de 1870, onde a sua mãe se encontrava acidentalmente. Aos 3 anos, a família voltou para a Guarda, de onde era originária. Nesta, que é a mais alta cidade de Portugal, passou Augusto Gil a maior parte da sua vida, especialmente a infância e a juventude. Ali fez os seus primeiros estudos, frequentou depois o Colégio de São Fiel, no Louriçal do Campo, que é uma localidade do concelho de Castelo Branco, após o que regressou à Guarda em 1887 e ali escreveu os seus melhores poemas. Algum tempo depois, ingressou como voluntário na vida militar, que deixou quando começou a estudar na Escola Politécnica. Contudo, teve que interromper os estudos por motivo de doença. Em finais de 1889, foi autorizado a frequentar a Escola do Exército, onde o aproveitamento letivo não foi exemplar. Passados 2 anos, em maio de 1891, ingressou no Regimento de Infantaria 4 e aí prestou serviço militar até ao mês de novembro desse mesmo ano. Regressado de novo à Guarda, o Augusto Gil fez nesta cidade, em 1892 e 1893, os exames do liceu, rumando seguidamente para Coimbra, em cuja universidade ele cursou Direito. Na cidade do Mondego teve como companheiros Alexandre Braga, Teixeira de Pascoais, Egas Muniz e Fausto Guedes Teixeira, entre outros. Concluída a formatura em Direito, em 1898, Augusto Gil regressou à Guarda, onde se viu confrontado com diversos problemas de ordem profissional e económica. Pretendeu exercer a advocacia, mas não conseguiu clientela que lhe desse ao menos sustento para o vício do tabaco, escreveu ele depois um dia mais tarde. Curiosamente, o poeta já tinha vaticinado essas dificuldades ao afirmar num poema: na aldeia sertaneja, onde hei de ser o melhor poeta e o pior legista. Desejou então ser professor provisório lá do liceu local, mas o Conselho Escolar não o considerou competente para reger a cadeira de português. Ao longo destes anos, sucederam-se diversas contrariedades e episódios que deixaram traços indeléveis no percurso literário de Augusto Gil. Decidiu então ir para Lisboa e foi trabalhar com o advogado e político Alexandre Braga, filho. Mas em 1909 regressou à Guarda, enredado em dificuldades financeiras. Quando se deu a implantação da República, portanto no ano seguinte, em 1910, em finais de 1910, impulsionou o aparecimento do Centro Republicano da Guarda e fundou o semanário A Atualidade, que dirigiu entre 1910 e 1912. Embora este jornal tenha surgido como um meio de promoção do ideário republicano, assumiu um pendor acentuadamente literário, contando com a colaboração do Padre Álvares de Almeida, Ladislau Patrício, Amândio Paulo e Afonso Gouveia, além de outras personalidades e do Augusto Gil, claro. No mês de novembro de 1911, quando João Chagas tomou posse como presidente do Ministério, corresponde atualmente ao primeiro-ministro, portanto, do primeiro governo constitucional da República, a seguir a ser aprovada a Constituição de 1911, foi a primeira Constituição republicana, o Augusto Gil foi nomeado comissário da Polícia de Imigração Clandestina, pelo que foi viver de novo para Lisboa.
no ano de 1918, exerceu durante escassos meses o cargo de governador civil de Aveiro, após o que voltou para a capital, onde teve, em 1918, uma passagem pelo Ministério da Instrução Pública, tendo sido nomeado diretor-geral das Belas Artes no ano seguinte. Em Lisboa, Augusto Gil foi uma figura altamente conceituada nos meios intelectuais e sociais, pelo que não é de estranhar a homenagem de que foi alvo no Teatro Nacional em 19 de junho de 1927. A comissão promotora desta iniciativa integrou nomes como o Júlio Dantas, José Viana da Mota, Henrique Lopes de Mendonça, o Columbano Bordal Pinheiro, Eduardo Schwalbach e Gustavo Matos Sequeira, grandes personalidades, portanto, da época. O trabalho de Augusto Gil cruzou-se frequentemente com períodos de grande sofrimento, resultado da doença que o atormentava. A doença que desde o primeiro quartel da existência o consumiu e as dificuldades materiais com que sempre mais ou menos lutou encontram-se no fundo de toda a sua obra e, quem sabe, se até não a condicionaram. Isto observou o Ladislau Patrício num apontamento bibliográfico sobre o poeta. Em princípio de 1929, o Augusto Gil foi nomeado secretário-geral do Ministério da Instrução Pública, cargo de que ele não chegou a tomar posse, pois morreu no dia 26 de fevereiro de 1929, lá em Lisboa, numa casa situada na rua Bartolomeu Dias. O funeral de Augusto Gil, realizado no dia 1 de março, na Guarda, constituiu uma grande manifestação de pesar. Tudo o que a Guarda tem de mais distinto ocorreu a tomar parte na sentida homenagem e participar no cortejo fúnebre que se revestiu de desusada imponência. Portanto, segundo os relatos lá, jornalísticos, né, da imprensa da época. Os restos mortais do Augusto Gil repousam num jazigo localizado logo à entrada do cemitério municipal da Guarda, ostentando 2 versos do seu livro Alba Plena, que são: "E a pendida fronte ainda mais pendeu, e a sonhar com Deus adormeceu." Então eu aproveitava agora para falar desse livro, do Alba Plena, que eu tenho aqui. Como podem ver, numa edição já assim, com muitos anos, e esse poema, essa dedicatória, não é, que está lá na sua campa, foi retirada exatamente do último poema do livro, que é sobre a Assunção de Nossa Senhora ao céu. E então eu explicaria que este livro é sobre a vida de Nossa Senhora. É um livro muito interessante, alba plena, portanto, quer dizer em latim, totalmente branca, totalmente limpa. Como se diz que Nossa Senhora foi isenta do pecado original, não é? Foi limpa desde a sua concepção. Portanto, é totalmente limpa, alba plena. E é daí que resulta o nome do livro. E então, os vários poemas narram os vários episódios da vida de Nossa Senhora, tal como estão, não só na Bíblia, mas também na tradição. Há coisas que não estão na Bíblia, como o nascimento dela, como até a Assunção ao céu, não está na Bíblia, mas foram desenvolvidas pela tradição popular ao longo dos séculos, e então o Augusto Gil descreve também aqui essas cenas. E portanto, pronto, podemos ver no índice, né, que começa pela, portanto, ou seja, pela natividade, ou seja, o nascimento da Nossa Senhora, depois quando ela era uma criança pequena, depois à sombra do templo, portanto, quando ela também ainda era jovem e foi ainda viver um tempo lá para o templo, depois o casamento dela com o São José, a anunciação do anjo, né, anunciar-lhe que havia de ser a mãe do Salvador, depois a visitação, que é a visitação dela à sua prima Santa Isabel, o Natal, ou seja, o nascimento do menino Jesus, no exílio, onde tiveram que fugir, né, ela com o São José e o menino para o Egito, para fugir ao Herodes, depois o menino brincando, quando o menino Jesus era uma criança e brincava com a mãe. Depois o episódio das bodas de Caná, que está descrito na Bíblia, portanto um caso de Gedael de Samaria, portanto uma passagem também imaginada, que também não está descrita na Bíblia. Depois a cena do Calvário, né? Nossa Senhora aos pés da cruz, quando o seu filho foi crucificado. E depois a cena da Assunção.
E então a cena da Assunção, que eu não vou ler completamente o poema, mas vou ler a partir daqueles versos que estão lá na campa do Augusto Gil. E que diz, portanto, como já vimos, e a pendir da fronte ainda mais pendeu, e a sonhar com Deus adormeceu. Portanto, a Nossa Senhora, não é? Morreu. E então o que é que acontece seguidamente? Põe o manto um anjo, curva-se a compô-lo, e outros anjos descem, pegam nela ao colo. Com as leves mãos, penugens de andorinhas, vão-na embalando como às criancinhas. E embalando-a, voam, lá se vão com ela. Já lá vai mais alta que a mais alta estrela. Outros anjos chegam, querem-na cantar. Caluda, caluda que pode acordar. Que as almas dos justos um hino concertem. Silêncio, silêncio, que a não despertem. Jesus abre os braços e já quer beijá-la, mas para, detém-se, que pode acordá-la. E a mãe da senhora pediu-lhe a sorrir. Mais logo, deixai-a dormir. E pronto, já que falo então do livro, para concluir, gostava de vos ler ainda um outro poema do livro, que é exatamente a cena do Natal, né? Do nascimento do menino Jesus. Este Natal de Jesus há 2 séculos que o fez, com bairro mole, um oleiro. Verdade, não a traduz, mas por ser tão português, é para nós verdadeiro. No grande átrio, tudo em ruínas, de um palácio pombalino, em cuja frente se vê o nobre escudo das quinas, estão a um canto o menino e a senhora e São José. São José tem na cabeça um largo chapéu braguês, derrubado para os olhos. E a Virgem Maria, essa, tem chinelinhos nos pés e veste saia de folhos. O menino está deitado entre as radiações de um halo, num loiro feixo de palha, e uma vaquinha ao seu lado acerca-se a bafejá-lo e mornamente o agasalha. Para o filhinho tão lindo, numa expressão em que a luz o seu enlevo de mãe a senhora está sorrindo, na boquinha de Jesus paira um sorriso também. Com as mãos no coração, com o olhar cristalino em que há lágrimas e sóis, São José, cheio de unção, fita a mãe, fita o menino e sorriso para os dois. Um anjo de asas nevadas, de formas finas e puras, este dístico descerra das suas mãos delicadas. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Vêm pela estrada fora 3 monarcas em 3 bravos, infatigáveis corceis. É que está chegada a hora dos mais humildes escravos se equipararem aos reis. Num duo desconcertante, 2 cegos vão atanger nos violões com gesto lento. É que chegou o instante da pobreza merecer o prémio do sofrimento. Um coxo de pés cambados atira as muletas fora e a correr mal pisa o chão. É que está chegada a hora dos tristes, dos desgraçados sentirem consolação. Toca Adulfo uma pastora para mais outras bailarem entre ovelhas e lebreus. É que está chegada a hora de aquelas que muito amarem serem diletas de Deus. Um petis faz palhaçadas com elástico vior, alegria irreprimida, e pelas calças rachadas, ao longo do sim senhor, vê-se-lhe a fralda saída. É que estão próximas já, é que já estão vizinhas as tardinhas comoventes em que às turbas pregará o amigo das criancinhas dos corações inocentes. E para que me fique sobre este livro. Ora então, continuando,
Auguste Gil cultivou uma poesia de cunho sentimental, um pouco inspirada na tradição popular e, ao mesmo tempo, na lírica romântica e ultrarromântica portuguesas. Muitos dos seus versos passaram para o cancioneiro popular, como sublinharam alguns estudiosos da sua obra, suportada num verso melodioso e num ritmo suave, como aliás já poderemos ver nestes poemas que já vos li. As principais produções literárias deste poeta, cujo trabalho evoluiu quase à margem das escolas ou das correntes literárias, foram Musa Cérula, de 1894, Versos, de 1898, O Luar de Janeiro, de 1909, O Canto da Cigarra, de 1910, Gente, de Palmo e Meio, de 1913, Sombra de Fume, de 1915, A Alba Plena, este que já vos li, de 1916, O Craveiro da Janela, de 1920 e A Vena Rústica, que saiu em 1927. Notam-se na sua poesia influências do parnasianismo e do simbolismo, como eu já disse, influenciado por Guerra Junqueiro, pelo João de Deus e pelo lirismo do António Nobre. Mas, segundo o Bolhão Pato, ele não é um romântico, nem um parnasiano, nem sequer um simbolista. É ele, o Auguste Gil, nome que é um gracioso ritmo, disse, portanto, o Bolhão Pato. Auguste Gil foi e é um dos poetas entre nós a quem o povo mais abriu o coração. E quando o povo abre o coração a um poeta, o seu amor repercutir-se-á pelo tempo além, anotou João Patrício. Mas, como não se pode agradar a todos, o António José Saraiva e o Oscar Lopes, na sua História da Literatura Portuguesa, afirmam que o Auguste Gil não pode considerar-se um produto genuinamente popular. É antes um produto da gazetilha jornalística e da graça do teatro ligeiro, da boémia intelectual de café e de noitada. Enfim, opiniões. Não é a minha. Acrescentam eles ainda que o poeta adaptou certa plasticidade da imaginação simbolista a um lirismo e sátira muito popularizáveis. O Auguste Gil foi agraciado postumamente com o grau de Grande Oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada, no dia 14 de fevereiro de 1920. Se Auguste Gil cultivou a poesia, as letras, o jornalismo, cultivou também o seu amor pela Guarda, pela Sagrada, a sua amada cidade da Guarda, cidade onde ele viveu a sua juventude e outros períodos ao longo da sua vida, que ele chamava a Sagrada Guarda. Foi lá que ele escreveu talvez a maior parte dos seus principais e mais importantes poemas. Ora bem, eu desejaria agora afirmar que, além do Alba Plena, tenho também comigo o outro grande e famoso livro dele, O Luar de Janeiro, que é talvez de facto a sua obra mais fantástica, mais maravilhosa e que muitos consideram, e eu também, a sua obra-prima, sem dúvida, O Luar de Janeiro. E, para terminar, iria então ler-vos aqui alguns poemas do Luar de Janeiro que revelam mesmo, de facto, a sua grande qualidade de poeta. Uma escrita simples, uma escrita mesmo ao gosto de qualquer pessoa, muito popular, nada de grande, muito elevado, que qualquer pessoa pode ler e adorar ler. E então iria começar por vos ler aqui um poema que se chama Carta a um Rapaz Sentimental. Ora, portanto, é uma carta que o poeta escreve a um amigo, não é? Que é um rapaz sentimental, como ele lhe chama. São quadras, e eu vou ler. Num quente e perturbante fim de tarde, cujo magnético e profundo enlevo ainda agora em mim crepita e arde, como se fosse a tarde em que te escrevo, ergui os olhos distraidamente a ver se já brilhava alguma estrela no côncavo do céu opalescente. E vi, numa varanda, os olhos dela.
do episódio que acabo de contar-te. Tão simples, tão banal, que dá vontade para lhe dar um bocadinho de arte, de lhe roubar um pouco de verdade. Foi que este amor espiritual nasceu. Nasceu, cresceu e se tornou eterno. Repara, amigo, como, olhando o céu, a gente às vezes pode achar o inferno. Mas quem podia então adivinhá-lo? O olhar dessa mulher era tão lindo que, deslumbrado, me fiquei a olhá-lo. Descer à noite, a lua ia subindo. Era lua cheia e, para mais de agosto, dava em toda a varanda. Assim, eu via as formas portuguesas do seu rosto, nitidamente, como à luz do dia. E cá dentro de mim, senti nascer a dúvida, a incerteza, a hesitação sobre o que mais desejaria ser. Se o noivo dela, se o primeiro irmão. Uma estrela cadente reluziu por sobre as torres da vizinha igreja. Pensei comigo. Deus o decidiu. É a minha noiva, que ele quer que seja. Não dizia ventura, mas desgraça, a claridade do sinal etéreo. Na mesma direção da igreja, passa a rua que vai dar ao cemitério. Porém, como querendo agradecer-me a decisão que atribuirá a Deus, inclinou-se de leve para ver-me e os doces olhos demorou nos meus. Sob a carícia desse olhar cinzento, que ao abaixar-se parecia negro, o coração que me batia lento mudou o andamento para alegre. Uma hora decorreu, outras passaram, foram-se, e naquele enleio que tempo os nossos olhos conversaram. Estava a noite já em mais de meio. Vinha dos montes uma brisa ardente. O céu ganhara tons de azul cobalto. O luar caía silenciosamente. Na sombra, os rouxinóis cantavam alto. Arrependidos, ou então cansados de se fitarem com demora em mim, os seus olhos piedosos e sagrados ao diálogo de amor puseram fim. Desviaram-os, e entre as pálpebras discretas pousou-os nas mãos claras e pequenas, como se foram duas borboletas voando para as açucenas. Ergueu-se, o busto delicado e fino tinha os suaves, religiosos traços da Virgem no altar. Só o menino faltava na doçura dos seus braços. Num olhar impregnado de candura, disse-me adeus e recolheu. Depois, a luminosa noite fez-se escura, calaram-se na sombra os rouxinóis. Entrei em casa e quis dormir. Raiar a madrugada sem que eu conseguisse. Quem um sonho tão límpido sonhara, inútil se tornava que dormisse. Anos felizes neste amor gastei. Vieram em seguida as horas más. O que nelas sofri, o que passei, noutro dia, noutra carta, o saberás. Ora, não ficamos aqui com a história meia, ora é esta. Não sei, penso que ainda tenho tempo para ler mais algumas coisinhas. Gostava de ler aqui assim agora outro poema, este assim é muito pequenininho, que se chama Mãos Frias, Coração Quente. E ele põe aqui logo no início o cenário, para nós percebermos. 10 da manhã, vento da serra, 3 graus negativos. Ora, já estamos a ver que está lá na Guarda, não é? Tal cidade fria. Mãos frias, coração quente. Quanta vez isto dizias, com o teu ar sorridente, aquentando-me as mãos frias. Agora, de certo, o tenho num braseiro, um vulcão. O frio é tanto, é tamanho que a pena cai-me da mão. Queria dizer-te o que penso e o que faço e premedito. Mas posso lá ser estesso com este frio maldito. Tu perdoas, certamente. Tu não te zangas, pois não? Mãos frias, coração quente. Lá diz o velho do rifão. Olha que declaração de amor mais linda. Já agora, não querendo assim atrasar-me muito, não me posso ficar sem ler hoje que é dia de São João. Vou ler-vos aqui um poema que é sobre o Santo António.
Como sabe, o Santo António é aquele santo português, não é? Que é até padroeiro de Lisboa e um dos santos mais populares, que vivia lá no seu convento e diz a tradição que às vezes ele estava lá na sua cela ou lá enfim, nos claustros lá do convento e aparecia-lhe o menino Jesus que vinha brincar com ele e às vezes ele estava a ler, pousava-lhe em cima do livro e não o deixava ler e punha-se na palhaçada e brincar com ele. Isto é o que diz a tradição, não é? São lendas. E aqui ele pega nessa lenda e vai fazer este poema tão, muito lindo. Mas o Santo António não está lá nas arcadas, nem na sua cela. Onde é que o Augusto Gil o devia pôr? No campo, no seu amado campo, lá da serra, lá da serra, da zona fria, lá da Guarda. E então andava o Santo António, não é? Lá a passear pelo campo e acontece o que vamos ver. O passeio de Santo António. Saíra Santo António do convento a dar o seu passeio costumado e a decorar, num tom rezado e lento, um cândido sermão sobre o pecado. Andando sempre, repetia o divino sermão piedoso e brando. E nem notou que a tarde esmorecia, que vinha a noite plácida baixando. E andando, viu-se num outeiro, com árvores e casas espalhadas, que ficava distante do mosteiro 1 légua das fartas, das puxadas. Surpreendido por se ver tão longe e fraco por haver andado tanto, sentou-se a descansar o bom monge com a resignação de quem é santo. Um luar claríssimo, nasceu. Num raio dessa linda claridade, o menino Jesus baixou do céu, pôs-se a brincar com o capuz do frade. Perto, numa bica d'água murmurante, juntava o seu murmúrio ao dos pinhais. Os rocinóis ouviam-se distante. O luar, mais alto, iluminava mais. Do braço dado para a fonte vinha um par de noivos todo satisfeito. Ela trazia ao ombro a cantarinha, ele trazia o coração no peito. Sem suspeitarem de que alguém os visse, trocaram beijos ao luar tranquilo. O menino, porém, o viu e disse: "Ó Frei António, o que foi aquilo?" O santo, erguendo a manga de burel para tapar o noivo e a namorada, mentiu numa voz doce como o mel: "Não sei que fosse, eu cá não ouvi nada." Uma risada límpida, sonora, vibrou em notas de ouro no caminho. "Ouviste, Frei António? Ouviste agora?" "Ouvi, senhor, ouvi. É um passarinho." "Tu não estás com a cabeça boa. Um passarinho a cantar assim." E o pobre Santo António de Lisboa calou-se embaraçado, mas por fim, corado como as vestes dos cardeais, achou esta saída redentora: "Se o menino Jesus pergunta mais, queixe-me à sua mãe, Nossa Senhora." Voltando-lhe a carinha contra a luz e contra aquele amor sem casamento, pegou-lhe ao colo e acrescentou: "Jesus, são horas." E abalaram para o convento. Coisinha mais fofa, não é? É um poema maravilhoso, maravilhoso. Pronto, e agora, pronto, não posso continuar, senão eu adoro este livro. Por mim, os poemas todos do livro, porque são todos maravilhosos. Mas não podia terminar sem vos ler aquele que todos os portugueses que gostam minimamente de poesia, e até se calhar que não gostam, mas que estudaram alguma coisa de literatura, conhecem este poema. Balada da Neve, o seu mais famoso poema. Batem leve, levemente, como quem chama por mim. Será chuva? Será gente? Gente não é certamente, e a chuva não bate assim. É talvez a ventania, mas há poucochinho, nem uma agulha polia na quieta melancolia dos pinheiros do caminho. Quem bate assim, levemente, com tão estranha leveza, que mal se ouve, mal se sente,
Não é chuva, não é gente, nem é vento, com certeza. Fui ver. A neve caía do azul cinzento do céu, branca e leve, branca e fria. Ah, quanto tempo não via! E que saudade, Deus meu! Olho-a através da vidraça, pois tudo da cor do linho. Passa gente, e quando passa, os passos imprime e traça na brancura do caminho. Fico olhando esses sinais da pobre gente que avança e noto por entre os mais os traços miniaturais de uns pezitos de criança. E descalcinhos, doridos, a neve deixa ainda vê-los, primeiro bem definidos, depois em sulcos compridos, porque não podia erguê-los. Que quem já é pecador sofra tormentos. Enfim, mas as crianças, Senhor, por que lhes dais tanta dor? Por que padecem assim? E uma infinita tristeza, uma funda turbação entra em mim, fica em mim presa. Cai neve na natureza e cai no meu coração. E pronto, olha, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre o grande, o maravilhoso poeta português Augusto Gil. Se Deus quiser, cá estarei de novo para a semana para vos falar de um outro autor, de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!